Então vamos lá? Bom, primeiramente, eu evito gravar esse tipo de vídeo que eu estou gravando aqui porque a internet é aquele lugar onde nada é entendido da maneira que você quis dizer e onde as pessoas são excessivamente corajosas, São chamados machões virtuais. As pessoas adoram xingar pessoas que elas nunca viram na vida, sendo que elas jamais fariam isso pessoalmente. Por quê? Porque são frouxas, mas aí na internet ganham aquela coragem, Se tornam verdadeiros gurilões da bola azul. Então, é um tipo de tema que eu sei que é muito sensível quando a gente aborda. O que eu vou desenvolver aqui é meramente a minha opinião pessoal e uma visão muito específica acerca da vida, uma visão que eu tenho acerca da vida, que eu pus em prática na minha própria vida e não estou te convidando a colocar a mesma coisa em prática, exceto se você quiser. Então é meramente uma visão pessoal acerca do mundo e eu quero passar aqui para vocês. No outro vídeo eu expliquei sobre a fórmula da riqueza, que é uma fórmula muito simples, está aqui em cima. Praticamente eu dei de graça ali os conceitos que fizeram a maioria das pessoas do mundo enriquecerem ali. É claro, ele conta com trabalho duro, esforço, uma quantidade de tempo inestimável executando a mesma função diariamente, mas aquilo funciona. E aqui a gente vai complementar isso. Se você estava naquele vídeo ali, você percebeu que ficar rico envolve ganhar mais dinheiro, gastar menos dinheiro e investir por mais tempo. Praticamente são esses os 4 fatores que movimentam ali a sua curva de patrimônio e é isso que a gente chama de riqueza, Quando o seu patrimônio cresce à medida que você chega em um dia e você poderia simplesmente viver de renda. Eu chamo de rico a pessoa que pode deixar de trabalhar a hora que quiser e continuar ainda assim mantendo o seu padrão de vida. Eu não chamo de rico o cara que está com a BMW financiada em 80 vezes, não faz sentido nenhum para mim. Ele simplesmente tem uma posse de algo que as pessoas confundem, Status com riqueza, que é uma das principais confusões. Você não é rico porque você tem um iPhone, porque você tem um celularzinho da moda ou porque você tem um sapatinho que custa caro. Você é rico quando você pode viver de renda passiva. Você pode se dar o luxo de deixar de trabalhar ou de fazer somente aquilo que você quer. Nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha história, de como eu comecei a poupar e como que eu fui conseguindo ganhar mais dinheiro com algumas características simples aqui que eu transformei para vocês. Antes de mais nada, se você é um sardinha raiz, você já pode deixar aquele like na confiança, Porque você já sabe que o vídeo vai ser bom. E se você não é, cara, eu vou te pedir, não deixa o like logo no começo, porque o like ele me ajuda a entender se um tipo de vídeo funciona para vocês, tipo, esse vídeo me ajudou e por isso eu tenho likes aqui, ou porque você já é um inscrito do canal antigo e aí você sabe que a maioria dos vídeos é bom e você perdoa as minhas falhas, ou porque realmente o vídeo não te ajudou e aí se você dá um like ali eu acho que ajudou, Então não faz tanto sentido. Se você não é um sardinha raiz, não precisa deixar o like agora. E se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Você pode se inscrever, é de graça, eu juro pra você que a gente nunca vai te cobrar nada por você ser inscrito aqui, você vai receber todos esses vídeos diariamente, que eu produzo aqui. Então, quando eu comecei a poupar ali, eu comecei a poupar dinheiro quando eu comecei a trabalhar praticamente, dos meus 15 para os 16 anos ali, eu já trabalhava e eu comecei a guardar algum dinheirinho. Eu comecei a adotar desde cedo uma coisa chamada modo econômico. Você vai tentar entender isso aqui agora. Sabe quando você está dirigindo um carro? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas talvez até no videogame ou já entrou no carro de alguém que tem esse botão. Tem alguns carros que ele tem o modo de direção, Você pode utilizar aquele modo econômico, ou seja, ele diminui um pouco o desempenho daquela máquina ali, para gastar menos combustível, menos bateria, menos tudo, Ele mantém realmente um modo economia dentro do carro. O desempenho não fica incrível, mas praticamente para a cidade você não sente tanta diferença. Então esse é o modo econômico. Ele tem um outro chamado modo normal, que é aquele modo padrão do carro, que ele gasta a quantidade de combustível padrão ali, e fica num modo tranquilo de dirigir. Então ele não gasta tanto, não economiza tanto, mas também não gasta tanto. E a gente tem o modo esporte, que isso aqui só existe em carros mais luxuosos. O modo esporte, ele é aquele modo onde o cara realmente ativa o modo esportivo, bebe igual um Opala, 6 cilindros, carbonizado, bebe mais do que você em ceia de Natal com a sua família, tentando chegar na hora de comer. Então, bebe muito mesmo, e esse é o modo. Então eu desenvolvi esses 3 modos aqui para simplificar para você o que eu fiz na vida, O grande objetivo do primeiro momento da minha vida, que eu estava vivendo ali no modo econômico, logo que eu comecei a poupar, era construir a bolinha de neve para tracionar. É muito difícil, e eu sei que é muito difícil, chegar nos primeiros 10 mil reais. É muito difícil. É muito difícil chegar nos primeiros 100 mil. Eu te juro que é muito mais fácil chegar de 100 mil a 1 milhão, de 1 milhão a 2 milhões, de 2 milhões a 4, do que chegar nos primeiros 100 mil reais. É muito complicado os primeiros 100 mil, porque você não vê a bola de neve executando aquela função dela ali. Depois que você já tem uma certa camada de dinheiro investido, a bola traciona mais rápido. Então, nesse
esses primeiros anos ali, os meus 16 anos, né, eu queria ver o dinheiro acumular, mesmo que eu ainda não soubesse investir fora de bancos ainda, eu só descobri os investimentos fora de bancões com 18 para 19 anos, não foi muito cedo. Nesse ponto ali eu queria ver aquele dinheiro aumentar, aquele volume, quando ele vai aumentando, ele vai te dando mais confiança de que você está no caminho certo, fica muito mais fácil. Então eu ativei na minha vida durante muitos anos uma coisa chamada modo econômico. O objetivo ali era muito simples. O que eu evitava rodando no modo econômico? Lembra? Estamos economizando combustível, nesse caso, dinheiro. Sem propriedade privada. Então, assim, eu não tinha absolutamente nada que fosse próprio. Tudo que é próprio consome mais dinheiro, né? Então eu não tinha casa, eu não tinha carro, eu não tinha absolutamente nada mesmo. Eu não comprei, eu já poderia comprar. Quando eu tinha 18 para 19 anos, quando eu tinha 20 anos, já poderia ter comprado. Eu já tinha dinheiro suficiente para comprar um carro à vista há muito tempo. E eu fiquei rodando sem carro. Inclusive, eu era aqui cliente fiel aí, se alguém é taxista aqui de Goiânia, pode se lembrar de mim, da Táxi Bandeirantes. Deve ter um cadastro meu lá, porque eu pedia táxi todos os dias para ir para o trabalho e voltar. Como meu trabalho era perto, eu não tinha propriedade privada alguma, eu morava de aluguel e eu ia e voltava do trabalho de táxi, antes da invenção do Uber ainda. O Uber demorou a chegar em Goiânia, eu fiquei muito tempo rodando de táxi, até que inventaram o Uber e eu comecei a rodar. O Uber já existia em algumas cidades, eu acho, em 2010, 12, né? Mas aqui em Goiânia não. Eu sei que ele já existia em alguns países, talvez. São Paulo ele chegou um pouco mais cedo do que aqui não tinha absolutamente nada, eu vivia sem propriedade privada. Por quê? Eu estava no modo econômico. Eu não tinha nenhum custo fixo, eu não criava custos fixos novos, eu precisava ali de ter o custo fixo só do aluguel e eu não criava custo fixo. Era aluguel, internet, luz e água, só. Eu não criava nada que eu tivesse que pagar mensalmente. Eu tô falando assim, nenhuma academia, não nada, cara. Eu era bizarro, porque eu não queria criar novos custos fixos. Tava rodando no modo econômico. Se eu desenvolvo o custo fixo, né, ele é o custo que te mata, porque ali se você cria uma parcela de R$100, por exemplo, de custo fixo, de qualquer coisa que seja, eu vou pagar uma coisa, é R$1.200 por ano, e deixava muito longe dos meus objetivos. Então, eu evitava qualquer coisa que fosse custo fixo. O gasto fixo, recorrente, ele é muito complicado. Então, nessa época aqui, eu realmente vivia no modo econômico. Eu não tinha dívidas de nenhum tipo, não desenvolvi nenhum tipo de dívida. Na época, nem cartão de crédito eu utilizava. Os cartões nessa época, eles não davam esses benefícios que dão hoje, né, de milha e sei lá o quê. Então, na época eu estava vivendo no modo econômico, eu não passava cartão de crédito. Eu usava cartão de crédito só para colocar algumas coisas, né? Netflix, essa coisa ali, Spotify, as coisas que eu tinha que pagar, e não pagava, na verdade, 1001 serviços. Eu pagava um só, pagava só a Netflix ou só o Spotify, tinha um serviço só pendurado ali. Spotify eu sempre usei, desde quando ele era sueco ainda lá, eu já utilizava ele, que eu sempre gostei. Depois bloquearam no Brasil, depois entrou no Brasil. Então, eu evitava qualquer custo fixo e não usava cartão de crédito para absolutamente nada, só para colocar essas coisas que obrigatoriamente só aceitam cartão, né? Comprar uma passagem, alguma coisa. Eu decidi desde cedo ali que eu não queria ter filhos. Eu não queria ter filhos, não era ainda uma decisão permanente nessa época aqui, eu tinha decidido que eu não queria ter filhos justamente por conta, nessa fase, né, eu não queria ter filhos ali novo, porque nessa fase poderia prejudicar os meus objetivos ali, também a criança não teria uma qualidade de vida boa, né, gente, vamos combinar, se você é muito novo e tem filho, logo ali você tá ferrado, então eu tomava muito cuidado mesmo, com coisa de camisinha e tal, para levar a vida a sério ali, para não arrumar problema, e evitar casar nessa fase do modo econômico, quando você está fazendo a bola tracionar, e além de tudo, evitar conversar fiado, ficar conversando da sua vida com as pessoas. Então no modo econômico ele se evita quase tudo, né? Muita gente acaba confundindo o modo econômico, né? Porque assim, fala de onde você vai tirar prazer numa vida dessa, né? O modo econômico, ele não é aquela estratégia de vida frugal que muitas pessoas vivem aí, são pregadores inclusive na internet, né? O cara vive na miséria, não compra um shampoo ali para usar um sabonete de quadro na cabeça, só compra aquilo que realmente seja útil para ele. Eu não era assim. Eu comprava as coisas normais, eu comia normal, eu gastava às vezes, eu só evitava custo fixo, dívida e esse tipo de coisa para poder investir mais todos os meses. Então, quando a gente vai e compra um carro ou compra uma propriedade, tudo isso acaba consumindo o nosso dinheiro. Então, nesse momento da minha vida, e eu fui assim durante muito tempo, o que eu fazia era, eu vivia a maior parte do ano, né? O ano tem 365 dias, eu vivia a maior parte do ano investindo e fazendo tudo sério ali. Então, nesse momento ali, o que eu tinha como objetivo era investir realmente 25% de toda a minha renda nessa atração, e se eu conseguia ganhar um dinheiro a mais, às vezes eu fazia um trabalho para fora, alguma coisa, eu conseguia ganhar mais dinheiro, eu investia mais ainda. E 5% de todo esse dinheiro que eu separava, que vem a graça do modo econômico da vida, 5% de tudo aquilo que eu ganhava ali, eu guardava também no investimento para, na hora que eu quisesse torrar
gastar dinheiro de uma vez. Então era o seguinte, o modo de vida econômico aqui, eu ia guardando ali aquela reserva de combustível para um dia torrar tudo. Eu fazia isso algumas vezes, sempre que eu batia alguma meta, eu ia promovido no trabalho, eu conseguia chegar em algum volume na carteira, eu pegava aqueles 5% que eu estava guardando, né? Fazia uma grande viagem, eu torrava um monte de dinheiro num restaurante, então eu gastava grandes quantidades de dinheiro de uma vez. Meu objetivo era realmente me sentir rico, pelo menos por um dia, né? Já que eu passava ali essa dificuldade guardando dinheiro, eu sempre vivia poucos dias ali na semana no 12, né? Então eu preferia desequilibrar, porque eu não conseguia equilibrar mais ou menos. O que acontece? Se eu usasse esse dinheiro todo fim de semana para gastar um pouquinho, eu ia acabar passando da conta, foi isso que eu percebi. Então eu acabei começando a acumular esse dinheiro dos prazeres ali, até hoje eu faço isso, né? Mas hoje em dia é mais fácil, não preciso mais guardar, mas eu fiz isso durante muitos anos. Então eu guardava sempre o dinheiro do prazer ali como um investimento também, e aí eu gastava de uma vez o dinheiro do prazer, às vezes numa viagem, às vezes realmente fazendo alguma coisa com minha mulher, comprando vinho muito caro, já comprei vinhos absurdos de preço, uma bebida alcoólica que eu gosto muito, era um hobby, então um charuto legal, eram coisas que eu juntava o dinheiro ali para fazer essa coisa específica, né? Para ter um dia ali da loucura, né? Um dia da carne mesmo, de beber bastante, de fazer loucura ali, então eu guardava sempre 5% de tudo que eu ganhava para isso, 25% investia. Essa foi a maneira que eu comecei, né? Então eu fui ali vivendo no modo econômico durante muito tempo, até quando eu fiz ali 21 anos, né? Foi a data que eu decidi me casar, eu considero que eu saí do modo econômico esse dia e eu até tirei um pouco de dinheiro dos investimentos para me casar, né? Foi um erro, não faria isso de novo, de vender ativos, né? Foi a única vez que eu, depois de começar a investir, vendi ativos desnecessariamente, foi a época que eu fui me casar, eu não tinha tanto dinheiro ainda e assim, minha mulher, ela queria fazer a festa, na verdade ela por ela nem tanto, mas para a família dela, que era muito tradicional, era muito importante fazer a festa de casamento, aquela coisa, e eu também queria viajar para a República Dominicana, então foi a vez que eu saí do modo econômico pela primeira vez, né? Ali eu já tinha algum patrimônio, dos meus 16 aos 21 anos, eu consegui juntar mais de 200 mil reais ali, eu cheguei a ter um patrimônio considerável, fora as empresas, né? Então já tinha começado a minha primeira empresa ali, que até hoje possuo, ainda está comigo, minha empresa de sites, já tinha começado alguns outros negócios que tinham dado errado, mas eu já tinha um patrimônio considerável, sem considerar equity, em dinheiro mesmo, eu já tinha uns 200 mil e alguma coisa investidos. Eu não sei o valor exato, né? Até porque eu baixei na época, e ações faz assim, então dependendo do ano que você observa, é diferente, mas eu sei que eu já tinha um patrimônio ali considerável, e aí quando eu voltei de viagem, como eu decidi casar, eu saí do modo econômico pela primeira vez, e aqui a gente vai entrar no modo normal. O que eu fiz? No modo normal, eu comprei um carro pela primeira vez, então eu já tinha dinheiro aos 21 para comprar o carro à vista, mas eu peguei o dinheiro do trabalho ali mesmo, aproveitei alguns meses, fui acumulando ali e comprei um carro à vista quando eu voltei de viagem. Foram poucos meses depois, eu não tinha nem carteira. Pra vocês terem uma ideia, minha carteira foi tirada em 2015, eu tenho carteira há muito pouco tempo, né? Ou seja, já estava ali com 21 para 22 anos quando eu fui tirar a carteira, para vocês verem o tanto que eu demorei. Então, aqui eu entrei no modo normal. E aí o modo normal tem outras regras. Você vê que aqui a gente ficou totalmente restrito, sem nenhum tipo de propriedade, sem casar, sem filhos, sem praticamente nada, né? O único objetivo dessa fase da minha vida aqui, que realmente foi o que eu fiz, eu não tenho como falar para você, não faça desse jeito, foi o que eu fiz, eu radicalizei um pouco, tá? Radicalizei bastante, talvez, para poder conseguir começar o patrimônio, porque começar o patrimônio é o mais difícil. Depois você tem esses 200 mil reais ali aos 20 e poucos anos, cara, é muita grana para um menino, né? Você já tá feliz, você já atingiu 20% de 1 milhão e a minha meta era, sei lá, em 35 anos é que eu queria ter o primeiro milhão, então eu tava assim, adiantado ali. Por isso que eu pude sair ali do modo econômico. E aqui a gente vem para o modo normal. Qual que é a missão de vida no modo normal? Já botou a bola de neve para começar a rodar? Aqui é dar aquela relaxada, um pouco pelo menos, né? Parar de ser tão violento por conta do patrimônio e começar a abrir mais exceções do que viver um pouco tempo no ano ali, né? Que não é legal, né, gente? O legal seria, dá para conciliar, é porque eu sou muito louco, eu não consigo conciliar, desculpa, se você consegue, você é melhor que eu. Tô explicando aqui o que eu fiz, não tenho como mentir. Então, no modo normal, o objetivo é ali, continuar sem casa, então já pode ter um carro aqui, pelo menos foi o que eu fiz, né? Eu já podia ter um carro aqui, mas eu não queria casa, eu podia pegar o dinheiro, por exemplo, e colocar tudo na casa, só que isso foderia completamente a minha construção patrimonial, porque não gera renda passiva a casa, eu ia morar nela e ia parar de a bola girar, né? Por mais que algumas pessoas falem, economicamente, sei lá o quê. Cara, economicamente ter 200 pau na conta e ter um imóvel de 200 mil não é a mesma coisa, tá? Você tem um custo em que é o custo de condomínio, aquela coisa que você tá morando ali, e você não tem aquele patrimônio trabalhando por você. Então vai demorar muito mais fazer sentido. Não adianta que na ponta da caneta você ache que vai fazer mais sentido. Não faz. Se você não tem patrimônio trabalhando por você, você trabalha pelo patrimônio. Não tem como, né? Então você trabalha para conservar. Até porque, se comprar uma casa fosse o que deixasse as pessoas todas mais ricas, todo mundo do Brasil era rico, todo mundo se mexe no financeiro
financiamento. Todo mundo compra primeiro uma casa e um carro, e é isso que as pessoas fazem. Então aqui, no modo normal, eu ainda me mantive sem casa. Eu comecei a ter custos fixos abaixo do meu padrão de vida. Então assim, eu não comprava as coisas mais caras que eu podia comprar. Pra você ter uma ideia, eu já ganhava 20 mil reais por aí, né, nessa fase da minha vida, e eu ainda morava num apartamento de 70 metros quadrados numa região universitária aqui. Então assim, eu ganhava tanto quanto um promotor de justiça, talvez, e eu ainda me mantinha num apartamento muito barato. Eu me mantinha com o i30 lá, que não era um carro extremamente caro, né, era um carro que eu paguei à vista, não custou muito, foi, sei lá, uns 40 mil reais, uma coisa assim. Na época era aquele 30 versão importada, ainda era um carro maravilhoso, não me consumia tanto dinheiro, tinha até um tetozinho solar, era super legal. Meu primeiro carro foi esse, era automático, então era um carro que eu gostava. Tinha um apartamento ali que era o suficiente para viver, porque eu nunca tinha morado em coisa melhor também, então tava tudo bem, e eu não tinha dívidas de nenhum tipo, né, e também continuava nesse modo normal aqui, sem querer filhos de maneira nenhuma. Aqui eu já não sei mais se era por conta do dinheiro ou se já era a maneira como eu penso hoje, né? Eu não tenho interesse em ter filhos de maneira nenhuma, mas talvez nesse ponto aqui a pessoa já pudesse começar a pensar no filho. Eu ainda não pensaria, por quê? Porque aqui a sua vida ainda não está garantida, você tem um pouco de dinheiro ali, mas não está garantida ainda, talvez você ainda tenha que trabalhar mais pegado para poder construir um patrimônio, e ter um filho nesse momento pode atrapalhar esse cronograma aqui, né? Acho que tudo tem a hora certa, mas aí é a visão de cada um. Então dos meus 21 aos 25 anos, eu já tinha dinheiro no banco, já não precisava mais viver extremamente regrado, né? Eu comecei a me dar alguns luxos, comecei a frequentar ali a gôndola de importados do supermercado, comecei a viver um pouquinho melhor do que eu vivia anteriormente, mas sempre mantendo um padrão de vida muito abaixo do dinheiro que eu ganhava, né? Então, em vez de 365 dias no ano, no modo econômico, eu comecei a ter algum hobby ali, gastar mais dinheiro uma vez no mês, comprar um charuto, comecei a fazer uns drinks em casa, comecei a gostar mais ainda de vinhos mais caros. Então, eu fui indo ali, criando alguns custos fixos, talvez um pouco mais bobos, uma assinatura de vinho, um negócio ali que eram coisas que para mim eram muito importantes, né? Não era necessário, por isso que eu falo que não é frugalidade, nem minimalismo, isso aqui não era necessário de maneira nenhuma, mas eu sou muito a favor desse tipo de luxo. Eu acho muito importante, né? A gente tem que querer dinheiro para alguma coisa. O dinheiro tem que servir para deixar as pessoas ao nosso redor mais felizes, né? Para comprar conforto, para comprar experiência. Só dinheiro na conta também não vale nada. Acho que a gente tem que aproveitar um pouco a vida, que eu comecei a viajar um pouco mais. Esse aqui já era eu vivendo no modo normal, conservando um pouco, que as pessoas normalmente já começam a viver no modo normal e já vão para o esporte direto, né? As pessoas vão ali para o esporte gastando tudo aquilo que tem. Eu investia muito ainda, então investia muito mesmo, e por isso fui conseguindo construir o patrimônio. E aqui, enfim, foi muito mais rápido do que eu tinha planejado, né? Eu vim do modo econômico para o modo normal, e para o modo normal que eu achei que ia demorar anos, né, para eu poder começar realmente a ganhar mais dinheiro. Como as empresas foram dando certo, como o meu trabalho como diretor de uma empresa foi me pagando muito mais dinheiro, aqui eu tive o grande salto, né, econômico da minha vida. Comecei a trabalhar de maneira completamente louca, eu trabalhava muito, era desregrado esse modo normal aqui, porque na verdade era muito trabalho e gastando dinheiro como uma pessoa normal. Então parecia que não fazia sentido para as pessoas que viam de fora, né? Nossa, o Raul trabalha tanto para viver de um jeito muito mais básico, né, do que deveria aqui. Nesse ponto aqui eu já comecei a trocar de carro, que era importante para mim na época. Nem gostava desses carros, mas eu tinha muito essa questão ainda do status embutido na minha cabeça de alguma maneira, né? Então comprei ali um Jeep Compass, na época não era esse novo, né, era um antigo importado também, era lindo esse carro, tinha um banco todo de couro, achava maravilhoso ainda, e aí já mudei para um apartamento um pouco maior, não era caro também, e dentro dessa época aqui eu já ganhava muito mais dinheiro, mas ainda assim mantinha ali um padrão de vida dentro do normal ainda, não vivia do jeito que eu podia viver, né? Nossa, dava para eu viver num condomínio fechado já nessa época se eu quisesse, e eu ainda não vivia, porque eu achava que não tinha chegado a hora. E aí a gente chega, enfim, no modo esporte. Esse é o modo que eu entrei aqui a partir dos 25 anos. Hoje em dia eu não faço mais regra de nada. As coisas que eu não tenho é porque realmente não são prioritárias para mim, né? Então assim, eu não tenho interesse em comprar um monte de roupas de luxo ou sei lá o que, né? Eu não sou um cara assim, vocês sabem, eu não tenho muito essa vibe, mas hoje eu compro tudo aquilo que dá na minha telha. Então no modo esporte o objetivo é praticamente aproveitar a vida ao máximo, né? Continuar aportando, porque a fortuna se constrói assim. Aí aqui você poderia, já que você é diferente de mim, né? Você poderia ter propriedades, começar a ter sua própria casa, começar a ter carro, porque você não pulou nenhuma fase, você construiu o patrimônio, já tem dinheiro trabalhando por você, você poderia agora começar a construir esse outro patrimônio. Mas eu recomendo ainda que você se mantenha sem dívidas. Então nesse momento já poderia ter uma família, poderia ter tudo aqui. No meu caso chegou cedo, né? Nos 25 anos ali, eu já posso rodar aqui agora até o fim da vida, se eu quiser, ainda não teria muito problema, né? Só que aí nesse ponto também talvez você já se acostumou a um estilo de vida menos esbanjador, pelo menos foi o que aconteceu comigo, você já não tem tanta essa coisa. Mas pela primeira vez na vida, né? No ano passado, ainda que não seja uma decisão financeiramente inteligente, eu já expliquei isso pra vocês aqui, eu decidi comprar um lote, decidi começar a construir minha casa. Eu sinto que eu tô ficando velho, coisas que não me incomodavam antes, tem começado a me incomodar agora. Vou comprar um carro antigo, porque é o que eu gosto, eu não quero um
super esportivo, sei lá o quê, mas vou comprar um carro antigo e tal. Por quê? Porque eu ganhei cada vez mais dinheiro, minhas empresas estão dando certo, tem lá um sex shop, tem sei lá o quê, tem um mundo velho de empresa, tá tudo funcionando. Então acho que chegou a hora de aproveitar um pouco mais a vida e lembrando, não comprar coisas para os outros, né? Comprar coisas que você realmente gosta, que são caras para você. Então acho que se você conseguir viver sua vida entendendo em que momento você está, eu queria que você comentasse aqui para mim, né? Em que momento dessas três partes você está, né? Você acha que você está mais, você deveria estar, porque a parte que você está, a maioria da população vive no modo esporte, no foda-se, né? Aproveita todo o dinheiro que ganha e foda-se, né? Então assim, em que momento você deveria estar, né? Você já colocou seu patrimônio para faldar, já tem aquela pequena bolinha trabalhando por você ou ainda não? Você está no modo normal ainda? Tá chegando no modo esporte já, que eu sei que tem gente aqui que já tem patrimônio milionário, né? Quando vocês mandam mensagem no inbox, agora estão criando conta lá na eu ajudo vocês, eu vejo que muitos aqui já são milionários. Então assim, em que momento você está da vida? Eu queria que vocês comentassem aqui para mim para eu entender se você está no modo econômico, se você está no modo normal e no modo esporte. Eu queria saber também se vocês acham que faz sentido viver a vida assim, né? Porque quando eu vou explicar aqui, eu sei que falar isso, né? Falar, putz, você tem que economizar dinheiro, você tem que viver a vida um pouco abaixo do padrão ali, você tem que puxar mais no trabalho em determinada época, você não pode ter filhos no comecinho da sua vida, você não pode ter um carro no começo da sua vida que custe caro, você não deveria ter essas propriedades logo no início. Vai pegar um monte de gente que, na verdade, não está preocupada com enriquecer necessariamente, que só quer que saia da minha boca aquilo que ele quer ouvir, falando, tem que se tocar o foda-se, tem que ter carro, tem que ter casa, não o quê. Cara, isso aqui é um conselho, um modo de vida que eu escolhi viver, né? E eu não estou falando que é o certo. Tem um monte de gente que enriqueceu sem fazer nada disso. Tem um monte de gente que enriqueceu vivendo no modo esporte, talvez, a vida toda. Eu só acho que é mais difícil. Eu acho que colocar o dinheiro para trabalhar por você é necessário. Então, eu queria trazer isso aqui para vocês. Tentei trazer conceitos mais simples, né? Eu poderia até ter embutido um mundo velho de regras aqui, porque na verdade não é tão simples assim. Se a gente for aprofundar em tudo que eu precisei fazer, é um pouco mais complicado, mas acho que isso aqui pode ser uma base para o que me enriqueceu mais rápido, que eu acho que é o modo econômico, ter rodado a maior parte da minha vida, né, no modo econômico, e começado cedo e pensando no futuro, acho que fez muita diferença. Então se tiver algum menino de 16, 18, 19, 20, 25 aqui, que ainda dá tempo de começar a rodar no modo econômico aqui, eu acho que pode ajudar, pode mudar a vida das pessoas, um menino ou uma menina. Acho que esse é meu grande objetivo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que alguns vão chiar, vão reclamar, vão teimar, porque as pessoas não querem mudar. Tudo aquilo que você fala para elas que precisa mudar, vai ter sempre gente que se recusa a mudar, porque a pessoa, no fim das contas, ela sabe que está fazendo errado, ela só quer ouvir que está certo. E eu não estou aqui para isso, né? Eu estou aqui para te adular. Então, e se você realmente quiser aprender a investir, né, o seu dinheiro, fazer o seu dinheiro trabalhar por você, vocês já estão ligados, a próxima turma da UVP agora é em janeiro, já é uma turma super complicada, a galera já está se inscrevendo. Se você ainda não pegou sua vaga, pode clicar aqui no link, né? Você pode se inscrever na UVP, na Escola Única Verdade Possível. Você vai sempre me perguntar, Raul, mas por que a UVP e não um cursinho qualquer, né? Cara, a UVP é o único curso que de fato tem um compromisso com você. Se você não aprender, depois que você fez ali, falou para mim, Raul, eu não aprendi, não consegui, você não conseguiu me entregar, a gente devolve o seu dinheiro. É um compromisso que eu tenho na UVP, né? Um compromisso público que eu tenho com vocês aqui, porque exatamente a gente acredita naquilo ali, o produto máximo da minha vida, é uma coisa que eu acredito, por chamar a única verdade possível, são um produto para quem quer aprender a investir o dinheiro no Brasil, no mundo, né? Realmente trabalhar melhor o próprio dinheiro e construir patrimônio no longo prazo. Vocês viram aqui que foi uma jornada, querendo ou não, a minha foi rápida pra caramba, eu me considero extremamente privilegiado, com muita sorte, né, por ter tido uma jornada aqui em direção ao enriquecimento em 10 anos, que para muita gente é impossível imaginar isso, né, mas ainda assim a longo prazo. Vocês viram que não foi da noite pro dia, então é muito demorado enriquecer da noite pro dia. Então fica lá, turma de janeiro tá enchendo já, se você quiser fazer tem que ser agora, senão depois lá na frente você vai ficar sem vaga, vai entrar só na de maio, né, se tiver de maio, ou março, ou abril, sei lá, algum mês depois de janeiro. Então entra lá, um beijão pra você e até o próximo vídeo.